Graça e paz, queridos, bom dia. Uma excelente segunda-feira para vocês, para nós, em nome de Jesus. Uma segunda-feira e um início de semana, e uma semana inteira, né? Debaixo da graça abundante do nosso Deus, né? No poder que há no nome de Jesus. Né, eu declaro em nome de Jesus a abundância da riqueza, né, da bondade de Deus se manifestando em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, né, dos nossos vizinhos, de nossa cidade, do nosso país, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa devocional de hoje, né? Dando continuidade à mesma devocional da semana passada, né? Que é o poder da fé e o poder da palavra, né? Nós ainda estamos falando da vinda, planos e propósitos de Jesus aqui nesta terra. Amém? Nós estamos dando continuidade, e a palavra que veio no meu coração hoje, né, foi assim: um chip virgem. Nós fomos criados, né, um chip virgem. Nós chegamos aqui nesta terra como um chip virgem. Toda criança, né, todo ser humano que chega aqui nesta terra chega com um chip virgem, limpo. Não tem nada registrado. E você já percebeu que são os adultos, são os meios que começam a dar formação a esta alma, a esse chip, né? Estou falando de alma, queridos. Nós estamos falando de coisas espirituais, porque a palavra de Deus é espiritual, né? Espírito e vida. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as almas que colocaram em nossas mãos. A palavra de ontem foi maravilhosa, né? Devocional de ontem. Daina falou muito bem sobre o poder da palavra, né? E falou, né, da força da autoridade familiar. E eu quero trazer João 9:4, que diz assim... Aqui, Jesus falando, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus estava falando que tinha pressa, porque ele tinha um tempo determinado aqui nesta terra para cumprir, né? Um propósito, um plano enviado por Deus para resgate, salvação do povo, num povo que clamava por socorro e não tinha salvação. Mas Jesus veio e ele é a nossa salvação. E ele veio ensinar, ele veio mostrar, né? Aqui diz assim, ele estava falando disso porque ele estava passando, né? E viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele: Rabi, quem pecou? E os seus pais ou este para que nascesse cego? Né? E ele disse assim, respondeu Jesus: nem pecou os seus pais, mas foi para que mas assim foi para que se manifeste a obra de Deus, as obras de Deus aqui nesta terra. E eu entendo com isso, sabe, queridos, que ele estava querendo dizer assim: olha, na verdade, quando o homem nasce, ele nasce puro, mas nasce no pecado e nasce do pecado. Por quê? Por causa da queda de Adão lá atrás, né? Então, por isso que ele deu essa resposta aqui, porque Jesus, ele não veio para acusar ninguém. Ele veio para revelar a glória de Deus, porque o mundo já estava no maligno, o mundo já estava enraizado de pecado, mas foi lá no Éden,
né? Então, assim, todos os que nasceram, todos os que nascem até hoje, já nascem no pecado, queridos. Entende? Já nasce pela influência, né? Maligna. Mas todos nós somos um chip virgem. E se nós tivermos conhecimento da palavra, nós vamos gerar uma geração que já crescerá com obediência, com o espírito de obediência, né? Com o espírito de submissão a essa palavra. E é isso o que Deus quer. E foi para isso que Jesus veio para fazer nessa terra, quebrar o império das trevas na vida da humanidade, daqueles que creem, daqueles que querem uma história pura, uma história de sucesso, e esse sucesso e essa pureza a gente só encontra em Jesus. Se a gente se esforçar, se esmerar, né, em obedecer às ordenanças do Pai. E o Senhor também me trouxe Provérbios 23. Provérbios 23. O 7, que diz assim: porque assim como você pensar em sua alma, assim você é. Você já parou para pensar como você pensa? Você já parou para pensar que aquilo que você pensa é aquilo que você fala? Foi falado ontem na devocional de ontem, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a palavra, ela é semente. Ela tem um poder que você não tem noção, é poder de vida e de morte. É assim que as escrituras falam. E a gente precisa meditar bastante sobre isso, para falar a coisa certa, pensar a coisa certa, falar as coisas certas e agir da forma certa. Esse é um tempo, queridos, que nós temos pressa. Você viu o que disse aqui, né, em João 9:4. Que nós devemos nos apressar. Jesus nos instrui, ele estava aqui dando o exemplo, né? E pressa, ter pressa em trabalhar enquanto é dia, porque chegará o dia que a gente não vai poder mais falar nem fazer nada aqui nesta terra. Temos um tempo determinado, perecível aqui nesta terra, e nós devemos nos apressar. Vamos para Gálatas 6. Gálatas 6. Aqui, Gálatas 6, 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Nós sabemos que o mundo está, né, um caos. Emiline, se Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. Por que acontecem essas coisas? Por que acontecem tantos assassinatos? Por que acontece esse caos, essas enfermidades, essas coisas? Porque o ser humano tem livre-arbítrio, querido. Queridos, o ser humano, ele pode semear o que ele quiser. Porque o mundo jaz no maligno. E ele influencia o ser humano desde a queda de Adão. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Você pode entender isso? Ele foi para a cruz para que o Espírito Santo de Deus pudesse estar sobre aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus atos, da sua forma de falar, da sua forma de viver. O mundo, ele não foi criado para ser do jeito que está. Porque Deus é bom, nós temos dito a palavra, temos mostrado a palavra. Os padres, os pastores, né, têm mostrado a palavra. E aí? O que é que nós vamos fazer com essa informação, né, que tem chegado? Porque
essa aqui é a verdade que prevalece. E se nós dermos ouvidos para ela, né? Nós seremos bem-sucedidos. Eu quero voltar lá para Provérbios. Provérbios 23. Eu quero ler o 7, né? Novamente, que diz assim: assim como você pensar em sua alma, assim você é. Em outras versões diz assim: assim lhe sucederá, tá? O Provérbios 23, continuando ainda o 12, diz assim: aplica a disciplina ao teu coração. Aplica a disciplina ao teu coração. E os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. É instrução. Essa instrução, ó, já está sendo dada há anos, há séculos, né? O 12, né? O 15 diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Se alegrará o coração de Deus. Se o seu coração você buscar sabedoria. O 19 diz: ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Que caminho? Quem é o caminho? O caminho é Jesus, porque lá em João 14, ele diz, 14:1, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque aquele que recebe o Filho recebe o Pai, e aquele que rejeita o Filho está rejeitando ao Pai. Porque Jesus, ele é a autoridade enviada por Deus para resgate daqueles que clamam por socorro e querem viver uma novidade de vida. Essa é a palavra de hoje, queridos. Continua no poder da fé e da palavra de Deus. Tenha um bom dia. Deus continue te abençoando, abençoando tua casa, né? Medita nessa palavra, medita naquilo que você tem ouvido. Um bom dia. Fica na paz. Amanhã tem mais, amém? Essa palavra é espírito e vida para nós. Medita nela e tudo irá se consertar. Se submete a ela e você vai ver sua vida se transformar. Vai ser devagar, mas vai acontecer. Amém? Fica na paz.